pergunta 41 diz: qual é a soma dos 10 mandamentos? 10, né? Mas não é nesse sentido que a soma é. Qual seria o ápice? Qual seria o clímax? Então, o clímax, ou a soma dos 10 mandamentos, é amar ao Senhor nosso Deus, ou resumo, né, no caso também. A soma dos 10 mandamentos é amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a alma, com todas as nossas forças e com toda a nossa mente, e ao nosso próximo como a nós mesmos. E está em Mateus 22, 37 a 40, quando Jesus conversa com os fariseus, e dá essa resposta resumindo a lei de Deus. Mateus, capítulo 22, do 37 ao 40. Só para a gente ver a história inteira aqui, não é? É bom a gente situar as coisas no seu contexto, a partir do versículo 34, onde tem todo esse diálogo de Jesus com os fariseus. Quando souberam que ele calara os saduceus, quando os fariseus souberam que Jesus tinha calado os saduceus, porque os saduceus, que não acreditavam nem em anjo, nem em vida futura, nem na ressurreição, vieram contar para Jesus a seguinte história: mestre, entre nós houve 7 irmãos. O primeiro deles casou-se com uma mulher e morreu sem deixar filhos. Pela nossa lei, o irmão teria que se casar com a cunhada e gerar filhos em nome do irmão que morreu. Mas o segundo casou e também não deixou filhos. Então o terceiro casou e também não deixou filhos. Então eles falaram, os 7 casaram com ela. Aí eles acharam que ia pegar Jesus no contrapé e dançaram feio, né? Como sempre. Jesus falou, e eles perguntaram, então, na ressurreição, essa mulher será a esposa de qual dos 7? Já que os 7 casaram com ela. Jesus falou, vocês são muito ignorantes a respeito das coisas de Deus. Na eternidade, nem se casam, nem se dão em casamento, mas são todos como os anjos de Deus. Também não vão imaginar que nós vamos virar anjos. Somos como anjos que não casam. É isso que Jesus está dizendo. E então eles não tinham o que dizer para Jesus. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na eternidade não se casam nem se dão em casamento. Só isso. E Jesus falou, está nas Escrituras. Então, quando os fariseus ouviram que Jesus tinha feito calar os saduceus, eles eram inimigos, né? Só se uniam para perseguir Jesus. Mas eles eram inimigos. Essas duas classes não se bicavam. Então, quando os fariseus souberam que Jesus calara os saduceus, reuniram-se. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocá-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Quer dizer, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você cumpre os 4 primeiros mandamentos, ou os 5 primeiros mandamentos. Se você ama o seu próximo como a si mesmo, você cumpre os demais mandamentos da lei de Deus. Então, Jesus resume tudo no amor. Então, muita gente fala, eu não preciso cumprir a lei, basta eu amar. Mas se você amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, quer dizer, como é que se demonstra o amor de Deus, ou o amor a Deus? Amando a Deus, guardando os seus mandamentos. Jesus até disse para os discípulos, se vocês quiserem ser meus discípulos, devem obedecer o que eu vos mando, ou os mandamentos que eu vos dou. Então, como é que nós sabemos que amamos a Deus? Quando cumprimos seus mandamentos. E qual o mandamento de Deus? Que o ame sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Então, quem ama a Deus, cumpre a lei. É isso que Jesus está dizendo.